A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui uma passagem, muito perguntada e questionada sobre a parábola, do semeador, em Mateus, tá? No capítulo 13. Eu vou estar lendo aqui com os irmãos do versículo 10 até o versículo 15, tá certo? E eu vou estar trazendo aqui dois comentários bíblicos, lendo o que os autores vão estar falando sobre esta passagem aqui. Será que Jesus não desejava a salvação daquela multidão? E ele falou por parábola por qual motivo? Qual a razão, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco. Deixe seu like, seu comentário. E se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude alguém na sua caminhada cristã, tá certo? Então, se você quiser ler toda a parábola do semeador, está em Mateus no capítulo 13. Eu vou estar lendo do 10 ao 15, que diz exatamente desta forma. Versículo 10. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhes: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Destaque nessa parte aqui, tá? Está endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Tá certo? Então, essa é a passagem aqui, a qual é trabalhada. O texto bíblico, e agora a gente vai... eu vou trazer aqui dois comentários bíblicos que tratam sobre essa passagem aqui. Será que Jesus não queria a salvação daquelas pessoas? Será que ele veio ao mundo simplesmente para não querer salvação de pessoas? Vamos analisar o que os comentaristas falam sobre esta passagem aqui. Então vamos ao comentário bíblico aqui, né? Então vai dizer assim, ó: os discípulos estavam perplexo pelo fato de Jesus falar às pessoas com a linguagem tão velada das parábolas. Então eles pediram que ele explicasse o seu método. Na resposta, Jesus distinguiu entre a multidão incrédula e os discípulos crentes. A multidão, um grupo representativo da nação, obviamente estava o rejeitando, ainda que essa rejeição viesse a ser consumada na cruz. A eles não seria permitido conhecer os mistérios, tá vendo aqui em negrito, né? Segredos do reino dos céus, ao passo que aos seus verdadeiros seguidores seriam auxiliados na compreensão. Um mistério do Novo Testamento é um fato que anteriormente nunca fora conhecido pelo homem, o qual o homem nunca poderia aprender, a não ser por revelação divina, né? Mas que agora fora revelado. Os mistérios do reino são, portanto, verdades desconhecidas a respeito do reino, na sua forma transitória. O mero fato de que o reino teria uma forma provisória havia sido um segredo até esse momento. As parábolas descrevem alguns dos aspectos do reino durante o tempo em que o rei estaria ausente. Algumas pessoas, portanto, chamaram isso de forma misteriosa do reino. Não que haja qualquer coisa misteriosa, mas simplesmente que nunca fora conhecido antes. Pode parecer arbitrário que esses segredos devessem ser retidos da multidão e revelados aos seus discípulos. Mas o Senhor fornece a razão, isso aqui é muito importante, tá? Existe uma razão desse motivo aqui. Pois ao que tem lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Os discípulos tinham fé no Senhor Jesus Cristo, portanto seriam capacitados ainda mais. Aceitaram a luz, portanto,
receberiam mais luz. Veja que interessante isso daqui, né? Aceitaram a luz, né, que era Jesus, então eles receberiam mais luz. A nação judaica, em contrapartida, rejeitara a luz do mundo. Portanto, não apenas seria impedida de receber mais luz, mas perderia a pouca luz que tinha. Rejeitar a luz é negar a luz. Matthew Henry compara as parábolas à nuvem e à coluna de fogo. Deixa eu puxar um pouquinho mais. Aqui. A coluna de fogo que iluminaram Israel enquanto confundia os egípcios. As parábolas seriam reveladas aos que sinceramente estivessem interessados, mas seriam apenas uma irritação aos que eram hostis a Jesus. Então, não era questão de capricho da parte do Senhor, mas simplesmente a execução de um princípio presente em todos os aspectos da vida. Preste atenção, até marquei aqui, ó. Cegueira proposital, que é a própria pessoa que faz essa própria cegueira, fechando seu próprio coração, é seguida por cegueira judicial, ou seja, o próprio Deus entra com uma cegueira judicial, depois, posterior, à própria cegueira proposital das pessoas. Por isso ele falou aos judeus em parábolas, porque não possuíam o amor na verdade, não receberiam a luz da verdade. Eles professaram ver, mas a verdade encarnada estava perante eles e se recusaram a vê-lo. Professaram ouvir a palavra de Deus, mas a palavra viva de Deus estava no seu meio e não lhes obedeciam. Jesus mesmo fala isso lá em Lucas. Por que me chama de Senhor se não obedece o que eu falo, né? Não estavam dispostos a entender o fato maravilhoso da encarnação, portanto, a capacidade de entender foi-lhes tirada. Isso é muito sério, né? Veja aqui, ó, cegueira proposital é seguida por cegueira judicial. Vamos para o outro comentário. Vamos a esse comentário bíblico aqui. Mateus 13, versículo 13. Vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então, o comentarista aqui vai dizer o seguinte: mais uma vez, levantamos a questão já formulada acima. Por que o Senhor fala por palavras enigmáticas? No aspecto essencial, pode-se dar duas respostas a essa pergunta. Se a ênfase estiver na citação de Isaías 6,9, endureça o coração do povo, então o discurso de Jesus em forma de parábola, ou melhor, a palavra enigmática de sua proclamação, me revela que começou o juízo sobre Israel. Perceba, começou um juízo sobre Israel. Se, no entanto, considerarmos como acentuada a palavra mistério no versículo 11, a palavra enigmática de sua proclamação mostra que começaram o exame e seleção daqueles que querem seguir seriamente a Jesus e daqueles que não querem seguir ao Senhor. Então a parábola, apesar dela ser entendida, ela faz esse princípio de seleção e também de julgamento, né? Sobre a primeira resposta, é estarrecedor como a luta de Isaías para conquistar seu povo foi em vão, como pela palavra da graça o povo foi impelido ainda mais para a condenação. É quase inimaginável que o anúncio da graça desencadearia na pessoa justamente o efeito oposto, quando com um coração indisposto, perceba, um coração indisposto, não foi Deus que colocou aquele coração indisposto, mas as próprias pessoas, né? Para o arrependimento, ela vira as costas para Deus, né? É impressionante como o Senhor se empenhou pessoalmente pelo seu povo, como deve ter sido doloroso para ele apontar aqui para um julgamento, né? Até mesmo a graça de Deus tem seus limites, então perceba, né? O endurecimento do próprio coração sobre a graça e sobre a luz causa uma ação judicial da parte de Deus sobre aquelas pessoas. Era o que estava acontecendo aqui. Ela não se desperdiça com pessoas que não querem saber de nada dela. Do não querer saber decorre depois o não poder, né? Veja que o outro comentarista e esse, eles concordam sobre a mesma questão, né?
A expressão de não ter, no versículo 12, ilustra mais uma vez a grave seriedade de sua advertência, né? E aqui ele continua. Então perceba que o propósito de Deus para o povo de Israel era a salvação daquelas pessoas. Mas Deus não pode ficar salvando qualquer pessoa sem que essas pessoas respondam à oferta da salvação e da graça de Deus, né? Precisa ser respondido. E uma vez que não é respondido, então, como o próprio comentarista diz aqui, né? Eu vou estar mostrando novamente aqui para os irmãos. É muito sério a oferta da graça de Deus, porque Deus não está brincando. Deus está lidando com pessoas feitas à sua imagem e à sua semelhança. Eu vou deixar aqui: cegueira proposital, né? Que a pessoa própria endurece o seu coração, é seguida por cegueira judicial, né? Então, a graça, ela liberta. Mas se a pessoa não quiser a graça e resistir ela, então Deus entra com uma ação judicial e essa pessoa cada vez mais vai ficando mais e mais endurecida em si mesma, assim como aconteceu com o faraó no Egito. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo. Tchau!